Retomando, então, os trabalhos da tarde de 16 de junho de 2021, a gente vai, então, prosseguir julgando, adiantando, na realidade, os processos da manhã do dia 17. O item 69, ele tem videoconferência. O item 70, item 69 do conselheiro Camerano. Item 70 foi retirado de pauta. Então, nós vamos julgar o item 71, da relatoria do conselheiro Daniel, Viva Veículos Limitado. Ok, doutor Daniel? Com a palavra, o relator. Presidente, é um processo relativamente curto. Eu vou pedir vênia para a gente ir direto para o voto, que eu já cito todos os fatos, é uma questão bem enfática, e eu estou propondo uma conversão em diligência, e vou justificar os motivos lá embaixo. Então, vencido isso, a gente verifica aqui na decisão de mérito. Bom, da análise dos autos, eu faço constatar que o recurso voluntário apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador. Em resumo, o presente, vou até tirar esse detalhadamente, porque não foram detalhadamente. Eu vou justificar mais na frente. Em resumo, o presente caso trata de decomp, com o objetivo de compensar suposto crédito de RPJ, código 0561, estimativa, do período de apuração de 31/12/2011, com débitos de PIS/COFINS, período de apuração 7/2012, nos montantes de R$ 273,23 e R$ 1.455. O PEDECOMP foi transmitido em 22/8/2012. O contribuinte é tributado pelo lucro real. A gente está salvando aqui, está a tela na frente. Um minuto aqui, presidente. Hoje a pasta T tá de carroça, hein? Hoje tá difícil. No encerramento do ano calendário 2011 e na apuração final de RPJ devido, o contribuinte chegou ao valor devido de R$ 78.956, conforme ficha 12A de sua DIPJ. Documento 11. O contribuinte apresenta desde a sua impugnação a seguinte apuração de RPJ a pagar no exercício 2011. Ele traz lá 61 mil mais adicional 17, dá um total de 78, e vem as deduções. As deduções basicamente são R$ 940, com uma doação ao Hospital Pequeno Príncipe, ele traz a documentação. R$ 235, uma doação ao Fundo da Infância e Juventude, tá, que também traz a documentação. Imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 6.750 e imposto de renda pago por estimativa de R$ 44 mil, que daria um devido de R$ 26 mil. Desta feita, tendo o recorrente recolhido via DAF montante de R$ 32.129,43, é o DOC 4 da impugnação, restar-lhe assegurado o direito creditório 6.023, que aí seria 32 mil menos 26 mil. Ele teria utilizado parte aí que seria nessa compensação e sobraria um saldo final utilizado de 4.382. A questão fática e delimitação da matéria em discussão foi muito bem feita pela recorrente desde sua impugnação. Com ela trouxe como provas o DAF e comprovante de recolhimento de RPJ, período de apuração 31/12/2011, no montante de 32 mil, DOC 4. Ficha 11 da sua DIPJ, com apuração mensal do RPJ estimativa, do período de janeiro a dezembro de 2011, documento 5, estão batendo os valores. DAFs e comprovante de recolhimento de RPJ nos meses em que teve estimativa devida, são os meses de janeiro, fevereiro, junho e agosto de 2011, DOC 6/10, 38, folhas 38 a 42. A ficha 12A da sua DIPJ com o cálculo do IRPJ do exercício, confirmando o valor indicado em sua impugnação, DOC 11, folha 43. Recibo número 6 do comunicado de mecenato do PRONAC, do Ministério da Cultura, com valor incentivado ao projeto Fazendo Arte no Hospital Pequeno Príncipe, bem como o comprovante de depósito no valor de R$ 940, documento 12. Declaração número 090/2011 do Governo do Estado do Paraná, atestando a doação de R$ 235 ao projeto Avanços em Tratamento da Saúde, Pequeno Príncipe, valor doado ao FIA Paraná, que é o Fundo da Infância e Adolescência, bem como boleto e comprovante de pagamento do respectivo valor.
DIF do ano calendário 2011, atestando as retenções na fonte no montante de R$ 8.471, DOC 4. Por sua vez, entendo que a DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, o fez de forma absolutamente genérica, sem enfrentar ou analisar os documentos apresentados, tampouco justificando o porquê da sua não aceitação. A DRJ emite decisão em que, basicamente, atesta a falta de retificação do DCTF, traz alegações sobre ônus probatório, aduz que o contribuinte não trouxe documentos fiscais contábeis para respaldar a dedução de RPJ em razão das doações, apesar de que ele trouxe os documentos, inclusive o documento oficial do Estado do Paraná, e o documento que comprovava no Ministério da Cultura, salvo engano, a questão do mecenato, né, para aquela doação que foi feita. 2 doações, R$ 940 e R$ 235. O rapaz ainda doa para ajudar e cria dificuldade nessa dedução. E diz que o pagamento indicado como indevido permanece integralmente alocado para a quitação do débito confessado, ou seja, ele não enfrentou devidamente os documentos apresentados, nem disse o porquê que aqueles documentos não serviam. Porque a partir do momento que ele fez doação, o que é que ele trouxe? Então, aqui a declaração do Estado do Paraná, dizendo que eu doei, tem aqui o boleto fazendo pagamento, tem aqui a declaração de mecenato, tem aqui o depósito, o que mais eu preciso trazer? E ele não justifica porque esses documentos não seriam suficientes. Eu até pensei inicialmente pela nulidade, mas eu acredito que com a diligência a gente possa depois superar essa nulidade para julgar no mérito procedente a demanda. Por isso que eu estou optando por converter em diligência aqui. Tá? Veja que o único enfrentamento mais concreto se refere à impossibilidade de comprovantes de pagamento de doações comprovarem a sua dedutibilidade sem apresentação de documentos fiscais contábeis. Só que não justifica que requisitos do artigo 260 da Lei 8.069 estariam descumpridos. Mas não é só isso. O fato é que, mesmo desconsiderando a dedutibilidade das doações realizadas nos montantes 940 e 235, diante da apuração apresentada pelo contribuinte, bem como com base nos documentos apresentados, ainda assistiria ao contribuinte direito creditório suficiente para homologar a compensação por enterrado. Veja, ele está pedindo aqui R$ 1.400 de compensação. Ele alega ter um direito creditório de 6.000. Mesmo abatendo esses 900 e 200, ainda sobraria crédito suficiente para homologar a compensação, mesmo que ele não considerasse essas doações que foram feitas. Então ainda restaria parcialmente o crédito. Veja que a DRJ nada falou sobre as fichas da DIPJ juntadas, tampouco da DIF, que confirma retenções em montantes até superiores aos constantes da sua operação. Então a DIF traz, na verdade, uma comprovação de retenções até maiores do que ele colocou na apuração dele. Houve, na minha opinião, um verdadeiro cerceamento de direito de defesa do contribuinte, o que nos leva à necessidade de reconhecer a nulidade da decisão recorrida. Mesmo entendendo serem fortes os indícios e documentos trazidos pelo contribuinte, bem como entendendo restarem comprovadas as retenções na fonte e a regularidade das doações realizadas, o fato é que não tenho como, neste momento, superar a nulidade para dar provimento no mérito, por entender necessária a realização de diligência. Isto porque o contribuinte não trouxe aos autos a DIPJ e da CTF completas do período, bem como o livro Razão e Lalu, que confirmassem os valores apurados nas respectivas declarações. Outro sim, a análise de tais documentos é imprescindível para confirmar se o IRF, o Imposto de Renda na Fonte, foi integralmente oferecido à tributação, ainda mais diante do descompasso entre a base de cálculo tributável indicada na DIF, 491 mil, e a base de cálculo de RPJ indicada na ficha 11 da sua DIPJ, são 411 mil. Se eu tivesse isso batendo, eu até superaria para aceitar, mas tem uma divergência aqui que eu preciso saber se foi levado à tributação todo o valor de R-fonte. Assim aqui, oriento meu voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem. Intime o contribuinte a apresentar a IPJ da CTF, livro Razão e Lalu do ano calendário 2011, verifique se as retenções na fonte indicadas na DIF foram ofertadas à tributação e em que proporção. Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, reapure ou confirme o RPJ devido no mês de dezembro de 2011 no ajuste anual. Com base nas deduções previstas, doações e imposto de renda retido na fonte, verifique se houve recolhimento a maior e, caso positivo, em que valor. Intime o contribuinte do resultado da diligência. Eu até tive cuidado aqui, presidente, de até juntar aqui uma tela
e também que comprove, para ver que realmente foi uma falta de cuidado, porque bastaria fazer uma consulta no Ministério da Cultura para ver que aquele programa que ele doou era autorizado, e no site do governo do Paraná, do estado do Paraná, também para confirmar que essa doação também era válida, né? Ou seja, uma doação realmente para um fundo de infância e adolescência. Mas mesmo assim, mesmo sem essas doações, aparentemente, restaria ainda crédito suficiente. O que pega aqui para mim é essa comprovação de que todo imposto de renda na fonte foi levado à tributação. Então, por isso eu estou propondo essa conversão em diligência, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Itamar, queria falar? Eu estou procurando um meio de aceitar e deferir o processo. O que me obstrói? Antes de eu falar isso, antes que eu me esqueça, a base indicada aqui da ficha 11, comparado com a DIRF, essa base da ficha 11 não é essa base que a gente compara com a DIRF, porque o balancete, a ficha 11, ele levantou em balancete de suspensão ou redução, e não com base na receita bruta. Então, não é essa base aí, talvez eu sugeriria suprimir essa informação. Me parece que está tudo certo. Seria mesmo o que você disse no voto. Tem que ver se a receita foi oferecida à tributação das retenções na fonte, tendo em vista que ele juntou os DARFs, né? Que seria a estimativa que pega no início do seu voto lá, para a gente ver como foi composto o crédito. Foi composto com base nesses incentivos, que me parece que ele tem documentação nos autos, né? Imposto de renda retido na fonte, que é o documento 14, 6.750, ele ofereceu a tributação, se eu não me engano, 400 e alguma coisa lá de acordo com a DIRF, que não se compara com a ficha 11, se compara com a ficha 6A. Você vai na ficha 6A e vê as receitas que ele considera. Normalmente a DIRF, para ver se ele ofereceu essa receita de tributação. Procurei a ficha 6A, não tem nos autos. E a estimativa, 44 mil. Me parece que ele juntou os comprovantes de 44 mil, então só restaria, para mim não dar o direito para ele, verificar a ficha 6A, para ver se ele ofereceu a tributação, que eu acho que sim, porque se a ficha 11, por um raciocínio reflexo, e a ficha 11, que é a base de cálculo com base no balancete, ou seja, o que é o balancete? Receita menos despesa sobre o lucro lá, é isso que ele fez. Se esse lucro já é 400 mil, você imagina a receita lá em cima. Então ele ofereceu, por via reflexo, ele ofereceu a tributação, essa receita do imposto retido na fonte. Pelo valor também, que é um valor ínfimo, 6 mil, baixar em diligência para a máquina pública, enfim, eu sou muito favorável a esse raciocínio por via reflexa, considerar que a base da ficha 11, que é após a apuração, é um lucro real praticamente, na ficha 11 lá, você pega a ficha 11 de dezembro, que dá uma base de cálculo de 400 mil, provavelmente ele ofereceu a tributação que a receita seria muito maior. E, considerando que os documentos de arrecadação da estimativa estão nos autos, eu concederia o direito. Entendeu? Ele não trouxe a CNPJ completa, que foi uma das dificuldades que eu tive. Ele trouxe fichas, né, e ele bateu muito bem em todo o direito, o recurso está muito bem feito, a impugnação também. Agora, realmente, a única coisa que eu acataria as doações sem problema nenhum, e tem um fundamento aqui para isso. A única coisa realmente que pega aqui é ter a certeza de que ele ofereceu a tributação. Me parece que sim também. Até já tirei esse ponto aqui, Tamar, obrigado pela observação. Me parece que sim, mas realmente não tem a prova cabal aqui. Mas, conselheiro aqui, Daniel, parece que a DRJ não me fala sobre retenção na fonte, glosa, tributação de rendimento, ela fala isso? Pelo que o seu relatório aqui, ela está falando sobre pagamento. Ela é bem genérica, certo? O pagamento que ela está falando é a questão das doações. A decisão da DRJ é muito genérica, muito mesmo. Mas por isso até pensei em anular, né? Mas assim, o requisito da gente analisar o oferecimento à tributação, não, a gente pode analisar em qualquer esfera, pelo menos tem sido essa nossa lógica aqui. Eu sei, mas se ela passou batido por isso, sinal de que para ela está superado isso. Porque eu só estou vendo uma manifestação dela com relação aos pagamentos das doações. Na verdade, a decisão não foi fundamentada, essa que é a verdade. Mas está para ser superado.
Não sei, porque eu acho que a gente precisa analisar o oferecimento, independente do que a DRJ falou, entendeu? Não acho, tanto que tem por vezes, a DRJ falou, você não comprovou a retenção na fonte. Então, se você não comprovou a retenção na fonte, ela nem entra para saber se foi oferecida a tributação ou não. Aí a gente chega e fala, ó, não, de fato, você comprovou a retenção, mas não comprovou o oferecimento à tributação. Por diversas vezes a gente já viu isso aqui. Ela não falou isso aqui. Não, a DRJ não explicitou isso, só por ela não falou nada. Por isso que eu estou dizendo que é uma decisão, ao meu ver, absolutamente nula. Eu estou tentando, na verdade, superar a nulidade, mas se tivesse caminho também para já dar provimento, se for entendimento da turma, até pelo... a gente não tem a prova do oferecimento à tributação. E eu, quando às vezes eu pego o processo, não é uma causa semelhante a essa, mas uma coisa assim, por exemplo, que a DRJ deveria se pronunciar sobre uma coisa e não se pronunciou. Eu falo, olha, é de se considerar o acerto de tal posição, uma vez que a própria autoridade não fez qualquer restrição quanto aos valores declarados. Mas é que aqui, Camerano, o que é que eu entendo nesse ponto? A gente está falando PERDECOMP. PERDECOMP a gente está falando de análise, certeza e liquidez do crédito. Essa análise, certeza e liquidez do crédito ela é feita sobre diversos aspectos. Comprovação de pagamento, dedutibilidade de determinada coisa, oferecimento à tributação. Então, em qualquer momento nessas esferas, a gente pode revisar todos os aspectos, ao meu ver, da certeza e liquidez. Inclusive a questão do oferecimento à tributação. Pelo menos tem sido essa lógica que a gente vem aplicando, mas... Não, eu só estou perguntando porque eu não sei se houve litígio quanto a isso, entendeu? A DRJ não falou nada, é verdade. Só bateu na questão da doação. Realmente disse que não trouxe elementos contábeis e fiscais e nada. Talvez... Eu acho que fazendo a junção aí do que o Itamar falou e o que o Camerano falou, considerando o valor do processo, o princípio de eficiência, etc. Tal, o fato da DRJ ter passado em habeas sobre essa questão da tributação dos rendimentos que deram origem ao fonte. Eu acho que você poderia até aproveitar, eu acho, né, eu estou entendendo o Camerano e do Itamar, poderia até aproveitar essa deixa e superar isso aí para dar provimento e acabar com esse processo de uma vez, entendeu? A probabilidade é muito grande, conforme falou o Itamar, de que esses valores tenham sido efetivamente oferecidos à tributação, né? Sim. Enfim, eu vejo por esse caminho também. Sim, o Carlos que falou, mas assim, eu não me obstaria se os demais se sentirem tranquilos de eu ir nessa linha de que os indícios aqui dão conta de que efetivamente foi oferecida a tributação, eu poderia seguir nessa linha. E também chamar a atenção que a DRJ, na verdade eu estou dizendo no início que a DRJ não falou foi nada, né? Nem sobre os documentos se manifestou, né? Carlos André. Na verdade, eu quero ir ao encontro do que foi colocado pelo Itamar, né? E, dado o valor do processo, né? Acho que os elementos que a gente tem para afirmar a convicção, eles são suficientes. Eu não vejo necessidade de haver uma prova cabal, né? Assim, se há elementos suficientes para afirmar essa convicção, acho que é mais do que suficiente para a gente conceder o crédito. Eu não iria por esse caminho, né, de entender que a DRJ tenha superado essa questão, porque eu entendo assim, ela encontrou um motivo que para ela dava sustentação à sua decisão. Ela não precisa, com isso, tendo essa fundamentação, não precisa enfrentar todos os argumentos, né? Ela precisa fundamentar a sua decisão. Se a sua decisão está fundamentada, a gente pode até entender que não, mas não quer dizer que o que ela não falou, ela tenha concordado. Apenas ela achou que não era necessário em vista do fundamento que adotou, né? Mas eu acho que, havendo elementos suficientes para a gente entender que realmente, né, há todo um indício de que essas receitas foram em montante suficiente oferecidas à tributação,
Eu praticamente estou tranquilo. Eu dei uma olhada aqui nas estimativas. Tem no processo da documentação que ele recolheu 44 mil, fiz a soma aqui. As receitas na fonte é aquela sobre autorretenção, ou seja, ele mesmo recolheu, e em valor maior do que ele pediu aqui no cálculo do tributo. Exatamente, ele ainda reteve mais do que ele colocou na apuração dele. Como o doutor Daniel disse, a documentação em relação aos incentivos também está ok, eu estou tranquilo em conceder. Eu já cheguei Eu estou tranquilo também. Doutor Daniel, o senhor reformula o seu voto? Presidente, que a gente está entendendo aí. Sem problema algum e com muita felicidade, porque na verdade eu vi tudo aqui quando eu fiz o voto. Minha intenção realmente, porque para mim é muito claro, eu acho que só acatando, e aí é um ponto que tem que enfrentar aqui, que só acatando a questão das doações, porque para mim estão comprovadas, certo? Eu vou citar aqui, eu coloquei as telas já até nessa esperança de vocês superarem, né? Então aqui eu tenho a comprovação de que o projeto que ele doou realmente é um projeto autorizado pelo Ministério da Cultura, essa tela prova isso aqui, eu fiz a busca no Ministério, e também aqui eu tenho informações sobre o Fundo da Infância e Adolescência do Paraná, que também é uma doação também autorizada para fins de dedução do imposto de renda. Então essas duas deduções eu vou acatar e eu vou acrescentar a justificativa aí com base nessas informações e nos comprovantes que ele apresentou. Tá? Porque assim, basicamente, isso ele enfrentou. Ele falou, só comprovante de pagamento não prova. Você tem que provar que cumpre requisito, apesar de que não trouxe nada, que eu acho que quer dizer que realmente é uma dedução possível. Eu vou enfrentar esse ponto aqui. E só com essas duas deduções, já chega muito próximo ao débito que ele está compensando nesse processo, que o débito que ele está compensando aqui é de R$ 1.600. Essas deduções já chegam a R$ 1.200. Mesmo que ele não tivesse oferecido totalmente a tributação, alguma coisa ele ofereceu e alguma proporção disso seria aproveitado. Então não tenho dúvida que tem crédito suficiente para esse processo aqui. Então eu também me sinto, se a turma concordar, eu me sinto confortável também nessa linha, dizer que são consistentes, que todos os indícios levam a isso, da suficiência do crédito, etc. Ok. Posto em votação, então, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito disponível. Doutor Camerano. Acompanho o voto, presidente. Doutor Carlos. Eu acompanho o voto. Só uma dúvida. No dispositivo não precisa constar a superação da... Não, eu não vou nem trazer a questão da diligência. Assim, eu vou constar a superação da nulidade para dar provimento. E vou tirar a questão da diligência. Sim. É nulidade do despacho decisório, é isso? Não. Da decisão não, nulidade da decisão recorrida. A nulidade da decisão recorrida e no mérito dar provimento, né? Mas tem arguição de nulidade da decisão recorrida? Não, aí é de ofício. Deve constar. Oi? Então não sei. Você vai anular a decisão? Não, eu tô dizendo o seguinte, a decisão para mim é nula, mas eu estou superando, porque eu estou dando provimento. Ah, tá. Entendeu? Mas vai constar eu acho que precisa até para dizer que ele passou a largo, entendeu, presidente? Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. O resultado do processo é atender o... Veja, pode constar até da argumentação do voto, entendeu? Mas eu acho que na decisão não. Tá? Ok. Então, doutor Camerano, com o relator, doutor Carlos também com o relator, doutora Luciana. Também com o relator. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito disponível. Estou colocando genérico porque isso aqui é um paradigma, tá? Para os itens 72 e 73, que são repetitivos desse, ok? Bom, o item 74 é da minha relatoria, tá? Deixa eu ver aqui. Alumni Engenharia S.A. Processo final 2012-10. Deixa eu abrir aqui. 2012-10, exatamente. Então aqui é um PERDECOMP, tendo por objeto um crédito pagamental maior indevido,
de RPJ do período de apuração de setembro de 2004, no valor de R$ 548.576,64. O despacho decisório de folha 7 deferiu o pedido de restituição, entretanto homologou parcialmente a compensação, haja vista a insuficiência do crédito. Abaixo reproduz a fundamentação. Cientificado o despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que alega em apertadíssima síntese, conforme o relatório da decisão recorrida, o seguinte: alega o contribuinte que os débitos declarados e compensados foram calculados sem o cômputo da multa moratória, tendo em vista a caracterização de denúncia espontânea. Assevera que a partir de 30 de julho de 2007 pagou diferenças apuradas de IOF relativas a diversos períodos, a começar de janeiro de 2003, mediante recolhimentos e compensações, devidamente acrescidas de juros, ocasião em que o fisco não havia iniciado nenhum procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Aduz que somente após tais pagamentos foi retificada a DCTF e que ajuizou a ação ordinária número tal, versando apenas sobre os pagamentos efetuados, na qual foi reconhecido em primeira instância que o procedimento adotado efetivamente caracteriza de espontâneo, razão pela qual é inexigível multa moratória. Conclui o contribuinte que estão presentes também para as compensações efetuadas os requisitos previstos no artigo 138 para o reconhecimento de denúncia espontânea, de sorte que é descabida a inclusão da multa moratória nos débitos compensados. Cita diversos julgados administrativos judiciais, corroboram seus argumentos, bem como a DE da PGFN, editado com base no parecer PGFN 2013 e 2001. Por fim, pede que seja julgada procedente e sejam homologadas as compensações. Recebida a manifestação de conformidade, o processo foi encaminhado à Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto, que proferiu o acordo número tal. Referido o acordo por unanimidade, negou provimento à manifestação, sob o fundamento de que, por não se equiparar a pagamento, vez que está sujeita à condição resolutória de sua posterior homologação, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430, a compensação declarada não se subsume aos requisitos do artigo 138. Não se conformando com a decisão rétro, a recorrente apresentou o recurso, através do qual argui o seguinte. E aí, aquela velha tese de que pagamento o conceito de pagamento acolhe a diversas acepções, e ela defende que pagamento e compensação teriam o mesmo efeito, tá? Cita a solução de consulta, COSIT número 190 de 2015, e etc. Mais a jurisprudência do CARF. Voto. Então, a questão principal a ser decidida é se o débito declarado na PERDECOMP pode vir a ser considerado extinto mediante a aplicação do instituto da denúncia espontânea avocado que foi pelo interessado. Apenas para rememorar, a compensação só não foi homologada na sua integralidade que o débito fora consolidado, incluindo a multa de mora pelo atraso na quitação. O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja entre as turmas ordinárias da primeira sessão e a sua Câmara Superior, seja em relação às turmas ordinárias de outras sessões e ou suas respectivas câmaras superiores. Ou seja, temos decisões para ambos os lados nas diversas turmas e câmaras superiores. A polêmica em si é bastante simples. Cabe denúncia espontânea no caso de compensação? O referido instituto só alcançaria a extinção do crédito tributário via pagamento em dinheiro? Filia-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara Superior da primeira sessão de julgamento, mesmo que não unânime entre os respectivos conselheiros que a compõem, de que a compensação de crédito tributário pode gerar os efeitos de denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão pagamento, constante do artigo 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode ser alargado, entendendo tratar-se, no caso verdadeiro, o adimplemento da obrigação, forma de extinção do crédito tributário, tendo, portanto, o mesmo efeito de pagamento. Nesse sentido, cito o acordo 9101-003689, da primeira turma da Câmara Superior, da relatoria dos conselheiros Luiz Flávio Neto, que reproduz abaixo. Idêntica decisão foi formalizada através do acordo 9101-003687 da mesma turma, também relatado pelo mesmo conselheiro. O ilustre relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento de que o legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em sentido amplo, dando-lhe efeito de adimplemento da obrigação. Cito o caso CTN, que, seu artigo 150, utilizou a dicção antecipar o pagamento, no sentido de antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Complemento o raciocínio,
arguindo não haver dúvidas de que o contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá consumar o típico lançamento por homologação tutelado pelo artigo 150 do CTN. Apenas para efeito de visualização do raciocínio acima, reproduz o artigo 150. Cita também o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 9.532 para elaborar o mesmo raciocínio. Ainda argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser homologada a compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea, passando a ser exigível o débito tributário acrescida a multa de mora. O entendimento esposado no referido acordo é consentâneo com a jurisprudência do STJ, a exemplo do RESP 1.122.131 de Santa Catarina, cujas emendas eu reproduzo abaixo, e do agravo em recurso especial, cujas emendas eu reproduzo abaixo. Não vou ler aqui, tá? Essa turma também tem decidido no mesmo sentido, dessa feita por unanimidade, como podemos observar no Acordo 1401-002-415, de 13 de abril de 2018, da relatoria da Luz Conselheira Luciana, cuja emenda está reproduzida abaixo. Na terceira sessão, também encontramos diversos acordos que compartilham da mesma opinião, podendo citar esses acordos que eu enumero aí, tá? Também cito o acordo 201-002-619 no âmbito da primeira sessão. Por todo exposto, acolho o argumento trazido pela recorrente de que a compensação por ela realizada estaria obrigada pelo estudo da denúncia espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas atinentes à confrontação entre o crédito reconhecido e o débito declarado, a autoridade administrativa deverá se abster de incluir a multa de mora na respectiva consolidação da exigência. Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação do débito passível de compensação. Ok? Está aberta a discussão. Eu fiz questão, eu já proferi esse voto anteriormente nessa mesma turma, né? Alguns devem se lembrar, mas eu fiz questão de ler de novo na íntegra pela mudança na composição. Tá? O conselheiro André, o conselheiro Tamar, com certeza não estavam na turma quando eu havia proferido esse voto aqui. Tá? Por isso que eu tomei um pouco mais de tempo do que o necessário. Tá ok? Alguma dúvida, senhores? Podemos passar a votação? Tô Camerano. Acompanho o voto, relator, presidente. Tô Daniel. O relator, presidente. Tô Carlos. Registrar uma pequena diferença, né? Eu acompanho, tenho votado sempre nessa matéria junto com a turma, apenas registrando que não é que eu entenda que pagamentos têm o sentido de adimplemento de forma geral. É simplesmente que a compensação, ela simplesmente pega um pagamento indevido e faz a vinculação àquele débito. Quer dizer, houve pagamento. Você está afetando um pagamento ocorrido anteriormente ao débito. Então, acompanho. Ok. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Presidente, também acompanho. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação do débito passivo de compensação. Item 75. Também é da mesma empresa, mas é outro assunto, tá? Peço a vocês que abram aí o... Aliás, deixa eu ver aqui. Não, 75... Deixa eu ver aqui, peraí. Só para me certificar. Deixa eu fechar isso aqui para não dar confusão. (2013) 49. O item 75 é repetitivo do 74, tá? Vamos ao item 76.
Só um momento. Tá. Item 76. Trata o presente processo também de PRDCOMP, mas é outra matéria. Tendo por objeto crédito saldo negativo de RPJ do período de apuração 2008, no valor de 560.311,75. Aqui eu reproduzo o despacho decisório e a fundamentação. Cientificado do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que alega o seguinte, em apertadíssima síntese, conforme o relatório da decisão recorrida. Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência de crédito pleiteado e esclarece. Houve erro de preenchimento na DECOMP, pois não foram informados os valores do imposto recolhido no exterior. Valores esses que compuseram a formação do saldo negativo do período. Acrescenta que não foi intimada a corrigir as inconsistências da DECOMP e que verificou-se a ausência de fundamentação do despacho decisório, fatos que acarretam a sua nulidade. Ao final, entendendo ter demonstrado insubsistência em procedência no deferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de conformidade. Bom, recebida a manifestação de conformidade, o processo foi encaminhado à Delegacia de Julgamento de Brasília, que proferiu o acordo número tal da terceira turma. Referido acordo, por unanimidade de votos, negou propriamente a manifestação de conformidade, sob o fundamento, em resumo, da ausência de provas relativamente ao imposto pago no exterior e da falta de certeza e liquidez dos valores estimativos quitados mediante compensações não homologadas. Não se conformando com a decisão retro, a recorrente apresentou o recurso, através do qual argue o seguinte: nulidade do acordo recorrido, cerceamento do direito de defesa. Nulidade da decisão de primeira instância em decorrência da fundamentação com base em capitulação legal equivocada. Depois eu vou detalhar isso lá no voto, tá? Nulidade da decisão recorrida em virtude de cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento do pedido de realização de diligência. Nulidade do despacho decisório em virtude da falta de fundamentação. Do direito ao aproveitamento do imposto de renda recolhido pelas controladas ou coligadas à recorrente no exterior. No mérito, alega que teria juntado aos autos as planilhas de apuração do imposto devido no exterior e os respectivos valores a serem aproveitados, bem como os respectivos comprovantes de recolhimento dos tributos pagos no exterior. Documentação esta que não teria sido analisada pela autoridade julgadora, o que inclusive fundamenta a nulidade da decisão proferida. Por último, a regularidade das quitações das estimativas realizadas por meio das PRDCOMPs número tal, vinculado aos processos administrativos números tais. Isso porque as estimativas de RPJ declaradas pela recorrente e quitadas por meio de compensações não homologadas são nos termos da legislação de regência posteriormente exigidas. Dessa forma, as estimativas devem compor necessariamente o cálculo da apuração anual do IRPJ. No voto, das arguições de nulidade da decisão recorrida. Preliminarmente, a recorrente argue a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do seu direito de defesa, alegando falta de apreciação das provas juntadas, especificamente no caso do imposto pago no exterior, adoção de fundamentação legal equivocada, inaplicável ao caso em apreço, e recusa ao seu pedido de realização de diligência. Primeiramente, não há nenhum fundamento na assertiva de que a autoridade julgadora ACOR não teria apreciado as provas apresentadas pela recorrente juntamente com a manifestação de inconformidade. No caso concreto, a decisão recorrida é explícita ao apontar a localização no processo das provas juntadas e também bastante clara ao expor o seu entendimento de que tais provas não são hábeis a comprovar o direito alegado. Se não, vejamos. E aí eu reproduzo o trecho da decisão recorrida, tá? Também não vejo razão na alegação de que a decisão recorrida teria se equivocado em relação aos dispositivos legais aplicados ao caso em apreço. No que concerne a comprovação dos pagamentos que teriam sido efetuados no exterior, e são objeto da apuração do saldo negativo neste processo, foram indicados objetivamente os artigos 26 da Lei 9.249 e o artigo 14 da Instituição Normativa SRF no 213 de 2002, detalhando-se a seguir os procedimentos necessários ao aproveitamento e à comprovação dos tributos pagos no exterior, vide folhas 337 a 339 da decisão recorrida. Assim, reputo como infundadas tais alegações.
Por último, também não há nenhum vício na decisão recorrida por conta da negativa de pedido de diligência. A autoridade julgadora ACOF fundamentou sua decisão nos artigos 170 do CTN, 74 da Lei 9.430, 373 do Código de Processo Civil, 16 e 18 do Decreto 70.235, e arrematou da seguinte forma, como eu bem reproduzo aí abaixo. Tá? Pode-se concordar ou não com a decisão recorrida. Entretanto, a mesma não padece nenhum vício que venha maculá-la. E resignada com os fundamentos adotados, cabe à parte que se sinta prejudicada recorrer conforme o caso. Portanto, também nesse caso não há como se concordar com a arguição de nulidade da decisão recorrida, que afasta de forma peremptória. Da nulidade do despacho decisório. Além da aventada nulidade da decisão recorrida, a contribuinte repete sua argumentação em relação à nulidade do despacho decisório. Defende a recorrente que o despacho decisório careceria de fundamentação, tanto factual quanto legal, para alicerçar a decisão proferida. Também sem razão a recorrente no ponto. Trata-se, no caso, do despacho decisório eletrônico, que decorre de procedimento simplificado, realizado pela Unidade da Receita Federal do Brasil. No entanto, apesar da singeleza do ato administrativo, ele contém todos os elementos legais de validade. Contém, inclusive, a informação de que a contribuinte teria sido intimada previamente à sua edição para prestar esclarecimentos acerca das inconsistências detectadas quando a análise da PERDECOMP, apesar de a mesma negar a recepção do referido documento. Vide manifestação de conformidade às folhas 27. Ocorre que o aviso de recebimento de folhas 8 é peremptório no sentido de comprovar o recebimento na intimação fiscal. Contra tal evidência, não há uma linha sequer escrita no recurso voluntário. Efetivamente, o despacho decisório eletrônico contém todos os elementos necessários à qualificação do contribuinte, a indicação do local, data e hora de sua lavatura, descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da exigência, a intimação para cumpri-la ou contestá-la, mediante a apresentação de manifestação de conformidade, assinatura da autoridade administrativa, indicação do seu cargo, função e número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do artigo 10 do Decreto 70.235 e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do despacho decisório, que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por meio de PERDECOMP. A decisão recorrida é clara ao expor a matéria e merece ser reproduzida. Não havendo mais nada ou nada mais a acrescentar, rejeito a arguição de nulidade do despacho decisório. Quando a contribuinte começa com muita arguição de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida, você já começa a desconfiar, né? Mas vamos ao mérito das arguições de mérito. Do imposto de renda pago no exterior pelas controladas e coligadas no valor de R$ 943.238,97. No mérito, a recorrente alega ter direito ao aproveitamento do imposto de renda recolhido pelas suas controladas e ou coligadas no exterior, aduzindo ter juntado aos autos as planilhas de apuração do imposto devido no exterior e os respectivos valores a serem aproveitados, bem como os respectivos comprovantes de recolhimento dos tributos pagos fora do Brasil. Repisa que esta documentação não teria sido analisada pela autoridade julgadora, o que, inclusive, fundamentaria a nulidade da decisão proferida. Questão já superada a Lures. Contudo, para que não restem controvérsias acerca do seu direito em aproveitar o valor do imposto recolhido por suas controladas e coligadas no exterior, a recorrente anexa ainda ao presente recurso cópia das demonstrações financeiras auditadas das controladas e coligadas no exterior, Chile, Peru e Costa Rica. Assim, ao seu ver, não haveriam dúvidas do direito ao aproveitamento dos recolhimentos realizados no exterior, sendo certo ainda que a documentação anexa demonstraria e comprovaria com clareza a observância dos requisitos legais, em especial relativos ao limite de aproveitamento. A decisão recorrida, fundamentalmente, deixou de reconhecer o direito ao aproveitamento dos supostos valores recolhidos no exterior pela ausência nos autos de comprovação legal do seu efetivo pagamento. A comprovação legal para efeito de aproveitamento de tais valores no Brasil se dá conforme disposto no artigo 26 da Lei 9.249 e o artigo 14 da Edição Normativa 213 de 2002. A decisão recorrida foi bastante didática, destrinchando os dispositivos acima, ao detalhar as limitações ao aproveitamento do imposto de renda pago no exterior, se não vejamos. E aí eu reproduzo essas limitações todas, esses requisitos que devem ser cumpridos para que esse imposto pago no exterior seja aproveitado no Brasil. Da análise dos autos, resta patente que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a liquidez e certeza do crédito. O acordo recorrido foi absolutamente claro e taxativo a estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria necessidade de a recorrente providenciar que os documentos relativos aos pagamentos realizados no exterior
fossem reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país em que é devido o imposto. Aliás, acerca deste fundamento, basilar para a decisão proferida pela autoridade julgadora ACOR, não há uma linha sequer escrita no recurso voluntário. E tal discussão é de suma importância para a resolução da pendenga. Entretanto, a recorrente quedou sinete nesse ponto. Os documentos juntados em sede de recurso voluntário, no caso os relatórios de auditoria, balanços, balancetes, etc., as folhas 385 a 542, não suprem as exigências contidas no artigo 26 da Lei 9.249 e no artigo 14 da sua normativa 213. Dentre esses documentos, existem até alguns que sugerem ser relativos a pagamentos de tributos realizados no exterior, a exemplo das folhas 533 e 538. Eu abri todas as folhas do processo, tá? Todas as folhas que foram juntadas pelo contribuinte foram abertas por esse conselheiro. Entretanto, não estão traduzidos nem consularizados. Portanto, mantém a decisão recorrida no ponto em que não reconheceu os pagamentos de imposto realizados no exterior para efeito de aproveitamento na apuração do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2008. 2. Das estimativas objeto de compensação não homologado. 1.121.724,76. Nesse ponto, a recorrente alega que as estimativas quitadas por meio das perdas de compras finais 1948, 0841, 0857, 0732, vinculadas aos processos final 2011-50, 2012-17, 2012-11, 2012-65, deveriam ser integralmente reconhecidas. Isso porque tais valores, devidamente declarados pela recorrente e quitados por meio de compensações não homologadas, seriam, nos termos da legislação de regência, perfeitamente exigidos a posteriori. Desta forma, as estimativas deveriam compor necessariamente o cálculo da apuração anual. E aí, nesse ponto, eu estou dando razão à recorrente, tá? De acordo com o que a gente vem decidindo nessa turma de forma reiterada. Tá ok? Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário no ponto para autorizar o aproveitamento do valor de 1.121.000. Ocorre que, recalculando a apuração do saldo negativo do RPJ do ano calendário de 2008, temos o seguinte, aí eu faço esse quadrinho demonstrativo aí, que também foi feito lá na decisão recorrida. Tá? Novamente, exemplo do valor calculado na decisão recorrida, mesmo considerando a totalidade dos valores retidos na fonte acrescido das estimativas compensadas, o saldo final apurado no calendário de 2008 é de imposto a pagar da ordem 359.464,76. Assim, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a inexistência do crédito pretendido e manter a não homologação das compensações realizadas. Por todo exposto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Tá? E está aberto a discussão dos senhores. Dúvidas? Doutor André. Presidente, só com relação a esse ponto de dar provimento com relação às estimativas e depois negar por conta do saldo negativo, não seria mais interessante colocar o reconhecimento das parcelas das estimativas e depois negar provimento? Que eu fico com receio de... Pode dar confusão, né? Concordo. Pode dar confusão. Você reconhece que as parcelas devem compor, mas mesmo compondo não se chega ao saldo pleiteado. Sim, sim. Com certeza. Vai ser acertado isso aqui, tá? Mais alguém, gente? Mais algum? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanhe, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Acompanha. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Gente, vocês querem seguir mais um pouco ou podemos parar por aqui? A gente pode ir até umas 7h30, presidente. Eu vou pedir o apoio então, para a gravação, por gentileza. Essa foi boa. Apoio, por gentileza. Pode parar a gravação? Ok, presidente. Deixa eu dar o sinalzinho,